a promessa do Salvador, Jesus, nosso Rei, ao que confia na sua graça, Ele diz sempre: te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eu sou teu Deus e para livrar-te de ti bem perto sempre estarei. Não tenhas medo, pois bem seguro eu pela mão te conduzirei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Para remir-te, dei o meu sangue, pelo teu nome já te chamei. Meu para sempre, tu és agora, crê pois que nunca te deixarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Eras indigno, mas escolhi-te. Não temas, pois eu muito te amei. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Sempre seguro te guardarei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu contigo sempre serei. Oh, não temas, oh, não temas, pois eu nunca te deixarei. Boa noite, queridos irmãos, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Igreja Batista Esperança inicia mais um culto de louvor e gratidão a Deus, ao mesmo tempo também usando as quartas e domingos reflexões sobre a Palavra de Deus. Desejamos a todos que continuem sendo abençoados e, ao mesmo tempo, continuar orando pela graça e misericórdia de Deus para esses tempos difíceis. Paulo, quando escreveu aos crentes da cidade de Corinto, na sua segunda carta, capítulo 1, versículos 3 e 4, ele diz: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. E observem, é Ele, Deus, que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar aos que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Oremos. Querido e amado Pai, agradecemos por esta noite de descanso, pelo tempo precioso de oração, que temos insistido com o Senhor, suplicando graça, misericórdia, bondade e amor para esses tempos difíceis em que vivemos.
O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor está no controle de toda a situação. Mas clamamos de forma especial, Deus, pelo nosso país. Sabemos que há um grande grupo de salvos que tem orado e insistido, Deus, para atravessarmos esses momentos difíceis. Então, nós temos certeza absoluta de que as orações têm chegado até o trono da graça. Oramos também pelo nosso mundo, Senhor. Que situação tão difícil, tão complicada. Sabemos que também são sinais ou evidências da vinda do Senhor Jesus. Mas enquanto aqui estivermos, que continuemos fazendo a diferença para que esse povo possa ver, ouvir, sentir a bênção da presença do Senhor na vida de cada um de nós. Oramos com gratidão, esperando que as palavras do Senhor, as profecias do Senhor se cumpram nos nossos dias. Com gratidão, em nome do Senhor Jesus, nosso amado e eterno Salvador. Amém. Deus abençoe. A paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Graças a Deus por mais um dia de vida, né, que Ele nos concedeu. Mais uma vez nós podemos aprender um pouquinho mais da palavra dEle, o que Ele tem para nos ensinar. Vamos louvar o nome do Senhor todos juntos, né? Vamos louvar com o hino 375 do cantor cristão, Segurança. Vivo feliz, pois sou de Jesus e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém? Glória a Deus. Quero hoje à noite repartir com os amados irmãos sobre o cuidado e o amor de Deus para com a nação de Israel, que apesar de ter rejeitado Jesus, o Filho de Deus, ou o próprio Deus como homem perfeito, sem pecado, mas mesmo assim, Deus nunca abandonou a nação de Israel, que seria e é uma bênção para o mundo todo, inclusive para nós, como salvos. Israel, ainda hoje, é uma nação perseguida, nós sabemos disso, especialmente pelos muçulmanos. Mas Deus continua de forma muito especial, preservando a nação para que se cumpram as profecias sobre a volta do Senhor Jesus. Então quero recordar com os irmãos um pouco da história bíblica desta nação. Quando Deus chamou Abraão, lembram-se em Gênesis 12, 2 e 3, ele disse: de ti farei uma grande nação,
e te abençoarei e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E observem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Esta bênção, através da nação de Israel, chegou ao mundo todo. E por isso também nós somos abençoados e somos testemunhas de quem é Deus. A nação de Israel chegou ao Egito. Lembra-se quando José foi vendido como escravo? E mais tarde, então chegaram também Jacó e os seus demais filhos, perfazendo um total de 70 pessoas. A gente lê isso em Gênesis, capítulo 46, versículo 27, diz assim: E os filhos de José que lhe nasceram no Egito eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70 pessoas. Observaram então? Agora, Israel havia vivido, meus irmãos, aqueles 40 anos no deserto, sempre através da graça e misericórdia de Deus. Êxodo capítulo 12, versículo 40, a gente lê, olha lá: Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Quando eu disse 40, quer dizer 430 anos. Eles viveram lá no Egito. Mas observem que Deus sempre, com a sua graça e misericórdia, e usando os servos dele como Moisés, por exemplo, que não apenas escreveu, mas vivenciou aquelas experiências, conduzindo o povo à terra prometida, a Canaã. A jornada até Canaã provavelmente deveria durar por volta de uns 2 anos. Por quê? No deserto eles deveriam montar e desmontar as tendas, deveriam montar e desmontar o tabernáculo. Ainda haveria as guerras contra os inimigos que sempre queriam impedir que Israel chegasse, à terra prometida. Mas como a nação sempre foi uma nação que desobedecia a Deus, uma nação ingrata, uma nação que vivia de reclamações, a nação de Israel viveu dando voltas pelos desertos, por exemplo, de Etã, Sur, Sinai, Parã e Zim, durante mais 38 anos, perfazendo então um total dos 40 anos. Mas observe um detalhe bastante importante que a gente lê olha lá, Deuteronômio capítulo 2, versículo 7, a gente lê o seguinte: Pois o Senhor Deus te abençoou em toda a obra das tuas mãos, Ele sabe que andas por este grande deserto esses 40 anos, o Senhor teu Deus esteve contigo, coisa nenhuma te faltou. Quer dizer, Deus sempre cuidando da nação de Israel. Era uma nação que sempre vivia reclamando. Por exemplo, quando a gente lê em Números, voltando para lá, Números capítulo 11, versículos 4 a 6, a gente vê: E o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: Quem nos dará a carne a comer? Lembramos-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos, outra vez, reclamando. Quero dar uma olhada? Capítulo 14, versículos 1 até 4, destaca: Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo nesse deserto. E por que nos traz o Senhor a esta terra para cairmos à espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam presas? Não nos seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: Levantemos um capitão e voltemos para o Egito. Notem, queridos irmãos,
mas Deus sempre estava suprindo a nação. Quando você, por exemplo, abre o livro de Êxodo, capítulo 16, você vai verificar que Deus estava suprindo tudo. A água, o maná, tudo aquilo que eles precisavam. Aí eu fico pensando, mas puxa, 40 anos no deserto, qual seria a população? Como é que, o tamanho dela, para que a gente possa avaliar o amor, o cuidado de Deus? Então, quando a gente lê, por exemplo, em Números, capítulo 1, voltemos para lá, versículos 45, 46, a gente lê: assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, vindo enfrentar guerras como a Bíblia relata. Todos contaram, foram 603.550. Agora, esse texto, meus irmãos, exclui os idosos, exclui as mulheres, exclui as crianças, exclui os juniores e exclui os adolescentes. Então, para a gente fazer um cálculo aproximado, penso eu, então isso quer dizer que deveria ser uma população estimada mais ou menos em 2 milhões de pessoas no deserto. Outro detalhe também a ser explicado é que Moisés relata no livro de Deuteronômio, capítulo 8, versículo 4, ele diz o seguinte: olha, ele te humilhou e te deixou ter fome, e sustentou com o maná que tu, quando não conhecias nem teu pai, o conheciam, para te dar, entender que só de pão, que não só de pão viverá o homem, mas de tudo que procede da boca do Senhor viverá o homem. Agora observe 4. Nunca envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Mas ainda dá uma olhada no capítulo 29, versículo 5, diz assim: 40 anos, Deus dizendo, vos conduzi pelo deserto, não envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se gastou no vosso pé, a vossa sandália. Isso quer dizer que tudo que Deus havia prometido, ele sempre cumpriu. Olha o que diz Números capítulo 23, versículo 19. Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Quer dizer, Deus sempre cumprindo aquilo que prometeu. Outro detalhe importante é que eu fico maravilhado porque Deus faz, através de Moisés, uma comparação bastante interessante. No livro de Deuteronômio, capítulo 32, versículo 10, ele diz assim: achou numa terra deserta e num ermo solitário, povoado de uivos, rodeou e cuidou dele. Observem, guardou como a menina dos olhos. Mais tarde, quando você lê no livro de Zacarias, ele repete essas mesmas expressões. Olha lá, Zacarias capítulo 2, versículo 8. Pois assim diz o Senhor dos exércitos, para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós, fantástico, toca na menina dos seus olhos. Puxa vida, isso não há como explicar. Nunca, meus irmãos, a gente pode tentar explicar o cuidado e o amor de Deus na sua profundidade. E cada um de nós já teve, quando a gente lê a palavra de Deus, a gente revela que a gente tem tido tantas experiências maravilhosas, comparadas com a nação de Israel e os cristãos do passado. E a gente reconhece sempre o amor e o cuidado de Deus para conosco. Miriam e eu temos tido tantas experiências. Quem sabe um dia a gente vai poder contar essas experiências de como Deus sempre cuidou de nós em todos os detalhes. Davi, no Salmo 55, ele faz uma
declaração bastante interessante. Salmo 55, versículo 22, ele diz: confia os teus cuidados ao Senhor, e Ele te susterá. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Num dos salmos meus prediletos, quando visito as pessoas nos hospitais, é o Salmo 125, para dar um conforto a eles. Versículos 1 e 2, o salmista assim se expressa: os que confiam no Senhor são como o monte Sião, que não se abala, firme para sempre. E observem como em redor de Jerusalém estão os montes, assim o Senhor em derredor do seu povo. Que coisa maravilhosa, desde agora e para sempre. Olha que Salomão escreveu no livro de Provérbios, capítulo 3, versículo 5, ele diz: confia no Senhor de todo o teu coração. Confia no Senhor e não te estribes no seu próprio entendimento. Quando o Senhor Jesus falou com toda a multidão e falou também aos seus discípulos, ele deixou bem claro no livro de Mateus a importância de confiarmos plenamente nele. Olá, Mateus, capítulo 6, versículos 25. Mateus 6, 25. Ele diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? Claro que sim. Então vamos continuar, meus amados, orando em favor do nosso país, do nosso mundo, para que assim como Deus cuidou da nação de Israel e tem cuidado de nós, logo tudo passe. Mas ainda há pessoas que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus como Salvador. Aproveitemos o tempo evangelizando, testemunhando, avisando a essas pessoas que sem Jesus não há nenhuma esperança. Deus abençoe. Amamos vocês, Pastor Guidolin e Miriam. Oremos mais uma vez. Senhor, obrigado. A tua palavra é tão especial. E ela é para qualquer tempo. Assim como foi no passado para a nação de Israel, é para nós também. Para aprendermos essas lições maravilhosas de confiarmos plenamente no Senhor, no teu poder, na forma como o Senhor cuida de cada um de nós, cuida do seu povo. Estamos mais uma vez intercedendo em favor, Deus, do nosso país. Agradecemos porque há tantos irmãos orando, Deus, e isso é maravilhoso. E sem dúvida alguma essas orações têm chegado até o teu trono da graça. Oramos também em favor do nosso mundo. Por favor, Senhor, atenda as nossas orações, porque nós as fazemos em nome do Senhor, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor mais uma vez? Com o hino 73, do cantor cristão, Um Grande Amigo, que é o que o nosso Senhor Jesus é para nós. Um grande amigo em quem podemos confiar, com quem podemos sempre contar, porque Ele está conosco o tempo todo, nos trazendo paz, consolo aos nossos corações, nos ajudando, nos direcionando em tudo. Amém? Vamos cantar o nome do Senhor. Achei um grande amigo, Jesus o Salvador, que com amor me guarda cada dia. Fiel é seu cuidado, constante o seu amor, e sem limite a sua simpatia. E ainda o mais notável é que por mim morreu
a Deus. A paz do Senhor, queridos irmãos, é com muita alegria que eu possa estar falando com os irmãos nesse momento, apesar da distância, nós estamos juntos em oração. Nesse momento eu venho falar sobre missões mundiais e o nosso tema é Transforme o Mundo com a Alegria de Jesus. E a divisa é: alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegre-se, seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses capítulo 4, 4 e 5. Irmãos, nesse momento também eu quero comentar a respeito do nosso missionário Alcir, que está em Portugal com sua família, levando o Evangelho do Senhor Jesus, e que ele, com muita garra, sabedoria, que vem do Senhor, ele tem levado muitas almas ao Senhor Jesus. E no vídeo que iremos também estar acompanhando com os irmãos, ele vai falar de alguns testemunhos de pessoas que teve transformação na vida através do Senhor Jesus. A Europa ainda hoje se considera um continente cristão, mas o que nós vemos é que cada vez mais as pessoas se afastam do cristianismo. Quando falamos em questões de fé, as pessoas são indiferentes. Nós não enfrentamos perseguição na Europa, nós não enfrentamos perseguição em Portugal, mas temos que lidar com a indiferença a tudo aquilo que diz respeito a Deus, a sua obra e aquilo que Ele faz no mundo. Diante desses desafios, nós assumimos o compromisso de levar a alegria de Jesus, que transforma o mundo, que transforma a Europa. Tantas pessoas naquele continente tão bonito têm morrido sem Cristo, não têm experimentado a alegria, a graça que vem de Jesus. O nosso compromisso como missionários é levar o Evangelho da graça, que traz vida, que traz salvação, que traz alegria. E nós podemos então falar de casos como o do Rui, um jovem ateu que foi alcançado pela graça, resistia ao Evangelho, não blasfemava contra as coisas de Deus e foi alcançado, foi discipulado, se preparou no seminário e hoje se prepara para ser um jovem pastor e com a sua esposa Joana se dedicam e querem se dedicar a alcançar os jovens do seu país. Caso como o jovem João, um profissional, um militar da Marinha que mergulhava no seu trabalho, mas ainda tinha uma vida muito superficial com o Senhor e com a sua obra. E hoje, alcançado pelo Evangelho, mergulha na palavra, deseja ver a sua vida, a sua história sendo transformada pelo Evangelho e fazer dela um instrumento para alcançar muita gente. Caso como o da Manuela, que tinha o seu coração mergulhado em tradições religiosas, tinha um coração dividido e reconhecia que o seu coração era dividido. Hoje, graças ao Evangelho, ela diz: o meu coração é de uma pessoa só, o meu coração é de Cristo. Nós estamos em Portugal ajudando a transformar vidas. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Viver pra mim é Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. Oremos agora, irmãos. Nesse momento, Pai Todo-Poderoso, estamos aqui na Tua presença para agradecer, Senhor, por esse dia de vida que o Senhor nos deu, por esta noite, por podermos estar aqui, Senhor, intercedendo a Ti, pelos nossos missionários e missionárias que estão por este mundo afora, levando o Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor possa estar suprindo todas as necessidades deles, em oração, em recursos, Senhor, materiais, para que eles possam, Senhor, com sabedoria, com capacidade, com tudo aquilo que o Senhor provê para eles fazerem melhor a Tua vontade, Pai. Pai bendito, que o Senhor possa estar cuidando deles, porque nós sabemos que este momento está tão difícil, Senhor, e eles estão também em lugares que estão com o mesmo problema nosso aqui, que o Senhor possa estar cuidando deles, ó Pai, livrando as famílias e todos, Pai, de todos os países, Senhor. Pai bendito, te pedimos também pelo missionário Alcir, que se encontra em Portugal, levando a Tua palavra. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor cuide dele, da família dele, que eles possam, Senhor, a cada dia levar mais e mais a Tua palavra e que milhares de pessoas venham a converter, Senhor, a aceitar a Ti como seu único
e suficiente Salvador. Neste momento, ó Deus, te pedimos também pela nossa cidade, por esse momento que estamos passando, Senhor, que não está fácil, mas com o Senhor do nosso lado, com as orações dos nossos irmãos, nós venceremos essa batalha, Senhor. E que possamos também ter a certeza que iremos nos reunir na tua casa de oração muito em breve, Senhor. Peço que o Senhor abençoe cada família da nossa casa de oração, cada família representada, que o Senhor possa estar cuidando, abençoando e livrando eles de todo mal, Pai. Dando para eles paciência, para que passe esse momento, Senhor. E que possamos estar todos juntos, Senhor, para louvar e engrandecer o Teu nome. Muito obrigado por tudo, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Abençoa também a família do nosso pastor, o pastor, a esposa, todos eles, Pai, entregamos nas Tuas mãos. Muito obrigado por tudo, no nome santo do Teu Filho Jesus, é que nós oramos. Amém. Cada dia posso ver, perceber em seu olhar as pessoas tão vazias, cheias de pesar, vivem cada vez mais sós, morem sem amor. Um sorriso esconde a dor, só Jesus o vê. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso entender, Cristo dá sua paz. Sua luz Jesus me dá, Ele espera que eu vá ajudar a quem quiser nova vida encontrar, e a todo que vier muita paz buscar. Novo sol irá brilhar, trevas nunca mais. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. Quando o sonho se desfaz, Ele dá sua paz. Busquem a Jesus, busquem a Jesus. É preciso